Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade, hoje debatendo ou tentando, né, entender, né, essa decisão a partir da condenação do deputado Daniel Silveira pelo STF, do presidente Jair Bolsonaro em conceder uma graça, né, um indulto, aí, um perdão para o deputado não cumprir a decisão do STF. Em menos de 24 horas após a decisão do STF, o presidente baixou aí decreto dizendo que Daniel Silveira não poderia cumprir isso. Doutor Yarley Maia, à luz da Constituição, da legislação brasileira, o presidente Jair Bolsonaro está completamente correto no que fez? Luiz, burocraticamente é um direito dele, é um exercício dele. Eu gosto, eu não gosto, e Bolsonaro foi eleito presidente da República até o final desse ano, então cabe a ele fazer isso. Só destaco algumas coisas, é uma coisa inédita na história do Brasil, nunca houve uma graça para uma pessoa, assim, para uma pessoa, porque houve 1 em 46 para um grupo de soldados que foram para a Segunda Guerra, uma coisa mais aberta que não cabe aqui, mas para uma pessoa assim, que realmente o Instituto da Graça é para uma pessoa, não é para 20, é individual. Acho que tem muita gente falando, o princípio da pessoalidade foi violado. Não foi violado porque a graça é para uma pessoa, então tem que ser pessoal, não cabe esse princípio. Existem discussões aí sobre a motivação do ato, porque todo ato administrativo ele tem que ser motivado, ele não pode ser viciado, ele não pode ser tomado no sentido de desviar a sua finalidade. Lembro que eu acho que daí começou o problema de Bolsonaro com o Supremo, 2021, quando ele suspendeu a nomeação do menino lá que ia para a Polícia Federal, o Alexandre de Moraes. E pelo que eu estou vendo hoje, a gente vendo as coisas depois, eles mostrou certa aquela adesão do Supremo, porque o cara não ia tomar conta da Polícia Federal, o cara ia transformar a Polícia Federal num pardieiro para proteger uma família presidencial. E não está nas atribuições da Polícia Federal, não está na Constituição, não está canto nenhum isso. Esse fato específico, eu acho o seguinte, toda análise jurídica cabe. O ato do presidente, só que o presidente agiu burocraticamente correto. O mérito de um ato administrativo é difícil falar para a gente saber as motivações. Mas, em razão dessa decisão de Bolsonaro se agindo como fosse uma instância recursal ao Poder Judiciário, eu acho que a partir daí isso virou uma questão política. Quais os riscos para a democracia? Aí sim virou uma discussão política, quando o presidente da República está querendo peitar um poder, querendo interpretar a Constituição acima do seu intérprete maior, que sempre foi o Supremo, pode ser que mude hoje, né? Porque nós temos uma pessoa que acha que é imperador, mas desde sempre o Supremo, agindo na sua função de órgão de cúpula do Poder Judiciário, sempre interpretou a Constituição e deu a última palavra. Hoje não. Isso virou um ato político e, sinceramente, é uma discussão que eu não sei se é oportuno hoje o Supremo fazer essa discussão com o presidente da República, porque o que ele quer é simplesmente bagunçar as instituições para que saia dali alguma coisa. Eu não sei também o que é. Doutor Inácio. Luiz, mais uma vez eu vou sair da ideologia do campo partidário e vou voltar e me amarrar ao que determina a legislação. A Constituição, por exemplo, no artigo 84, inciso 12, diz que isso é prerrogativa do presidente da República. O Instituto da Graça ou indulto individual é uma prerrogativa do presidente da República, ponto. O Código de Processo Penal, o artigo 734, da mesma forma. Então, inclusive, foi o fundamento do presidente da República para determinar o indulto. Então, eu não vejo discussão alguma com relação ao indulto, com relação ao método, o STF, o próprio ministro Alexandre de Moraes, no caso de Michel Temer, quando o indulto natalino, ele foi expresso em determinar que não pode haver essa separação, ferir o princípio da separação de poderes, que o simples fato de o presidente conceder o indulto não está interferindo em outro poder. Então, assim, ele tem que fazer uma ginástica muito grande hoje para mudar radicalmente a interpretação do Agora, doutor Inácio, no caso do presidente Michel Temer, foi coletivo, não tinha nomes, né? Não tinha CPFs ali expostos naquele pedido. A minha pergunta é, se o presidente se avorou desse direito aí, amanhã ele pode eventualmente, para um filho, para um parente, ele também não pode se aventar desse instrumento e também aí virar ali uma instabilidade jurídica das decisões do STF serem naturalmente e facilmente puxadas pelo presidente? Você pergunta se ele pode, por exemplo, para um filho, pode. Mas aí aí seria outro campo. Aí vamos lá. Isso seria com relação realmente à pessoalidade, que concorda até com o Yarley, essa questão da pessoalidade, eu acho que já está minada, porque se é um indulto individual, então você, óbvio,
tem que ser para alguém, você tem que beneficiar alguém e esse benefício torna essa pessoalidade. Mas é o que a Constituição determina. Nesse caso do filho de Bolsonaro, seria uma coisa além da moralidade, enfim. Mas nesse caso de Daniel... Você acha que o aliado político não? Está fora dessa relação? Um aliado pode ser até um aliado político, mas um aliado que, no meu sentido, com certeza no sentido jurídico do presidente, não é? É um cidadão que teve a sua liberdade de expressão ceifada, enfim, diversas que a gente já mencionou aqui, diversas garantias constitucionais ceifadas. Então, assim, o presidente se viu nesse clamor público também, né? O debate jurídico sobre isso também foi grande, o clamor público com relação a esse problema desse processo em específico. E eu acredito que por isso concedeu esse indulto. Mas também concordo com o Yarley que não é o momento de o STF travar esse embate que já vem de muito. Eu ia perguntar sobre isso. A gente está claramente diante de um cenário de tensão entre os poderes. A minha pergunta é, vocês acham que o STF vai puxar esse tema da decisão do presidente Jair Bolsonaro, vai colocar em pauta? Como é que vai se manifestar em relação a isso? E se vocês anteveem, preveem só ainda mais acirramento entre os poderes? Doutor Yarley. Não, eu acho o seguinte, essa questão de conveniência julga ou julga amanhã, julga daqui a um ano, não cabe na justiça. Porém, o acirramento está tão grande, o que o presidente quer é chutar o pau da barraca para ver o que dali vai sair, que pode-se, nesse caso excepcional, inserir esse elemento. Deixa para avaliar isso depois das eleições. Não é uma coisa certa. A justiça tem que julgar as demandas que chegam sem fazer esse tipo de distinção. Porém, em razão dessa excepcionalidade, sim. Eu só queria fazer um adendo aqui, Inácio, disse que é o seguinte, não é, Inácio, o presidente da República, ou a assessoria jurídica dele, ou o jurista melhor qualificado que temos hoje no Brasil, que vai dizer se o cara foi alvo de um problema judicial, está sendo injustiçado ou não. Quem afere isso é o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, mediante seu órgão de cúpula, que é um órgão sério, é um órgão isento, é um órgão decente, que nós brasileiros temos que defender, sim, fez essa análise e entregou parcial, isso. Parcial em quando? Por vezes parcial. Vamos lá, eu quero agora discutir o STF. Parcial quando? Nesse caso, Daniel. Por que nesse caso de Daniel? Porque ele descumpriu veladamente a lei. Você fala que o STF é parcial, mas uma pessoa aqui do PT poderia dizer que o STF prendeu Lula depois de Lula ter nomeado todo o STF quando a Constituição proibia. Lula, aí vocês odiavam o STF, hoje amam, mas naquela época... Mas eu nunca vi ninguém do PT mandando cercar o STF e explodir bomba. O STF julga os processos, Inácio, conforme o seu entendimento. O STF foi o mesmo tribunal. Você acha correto o ministro do Supremo do TSE dizer que mandado se toma? Não, eu acho errado você tirar uma frase do... Não, você está tirando uma frase do contexto. Ele não disse isso. Você está tirando uma frase do contexto. Não, o contexto eu acho o seguinte, deixa eu explicar uma coisa. Na minha opinião, o Supremo tem que ser respeitado e a Justiça tem que ser respeitada quando manda prender Lula violando a Constituição. E os meios para mudar essa decisão são os recursais. Quando são coercitiva de Lula, deixa eu concluir. Não, tudo bem. E os meios recursais são esses. E, na minha opinião, o Supremo, a Justiça, o juiz de primeiro grau, até o Supremo, tem que ser respeitado e tem que manter a sua dignidade quando condenam um elemento desse aí, porque os meios recursais para mudar são os próprios e não explodindo bomba, humilhando o ministro ou até mesmo um presidente da República dando uma canetada dessa aí, que é a inédita na história do Brasil. Eu acho que o Supremo, Inácio, dizer que o Supremo é imparcial, é petista ou tal, agindo contra Bolsonaro... Gente, vamos falar de política aqui. Lula foi preso quando a Constituição proibia. Quem foi que se beneficiou da prisão de Lula? Foi Bolsonaro, Inácio. Se você quiser falar isso, a gente fala. Há um confronto e isso é indiscutível. Não vi ninguém mandando fechar o STF quando isso aconteceu. Em nenhum momento eu falei que o STF é de Lula, em nenhum momento eu acionei. O que eu estou dizendo é o seguinte, é indiscutível que a opinião recentemente Fachin, quando tomou posse no TSE, mais uma vez fez uma afronta ao presidente da República. Ele fez uma crítica ao autoritarismo, defendeu a justiça eleitoral. Então, ele entende Qual é o problema de um ministro do TSE defender o TSE? Ele está afrontando um presidente da República. Ele está dizendo que o presidente... Então o Bolsonaro não pode? Pode. Desde que não serve o TSE e vai explodir de bomba o Mas STF. o ministro pode chamar ele de autoritário? Pode. Pelo amor de Deus. Pode, inclusive, faz isso por meio de votos. O ministro do TSE, que vai julgar Bolsonaro, está dizendo que Bolsonaro é autoritário. Qual é o problema? Veja que absurdo. Aí não há parcialidade. Moro foi parcial, porque conversou com o procurador. Você acha que aquelas mensagens de Moro são aptas? Aí tudo bem, é o direito seu. O debate é um debate para a gente percorrer. Estou quase chamando vocês para o frente a frente aí de segunda-feira, viu? Que a gente tem mais tempo para debater.
mas infelizmente a gente tem aí o tempo estourado, precisando acabar. Eu queria agradecer de verdade doutor Inácio Queiroz, doutor Yarlen Mara, pela presença aqui no Rede Verdade, e a gente estica esse debate naturalmente, ele tem mais pano para manga. Doutor Inácio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Obrigado a você, Luiz. Obrigado, Yarlen Maia. Doutor Yarlen, muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Inácio. E olha, gente, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição da República, deve ser defendida e respeitada sempre. Decisões se recorrem, se contestam, mas nunca se desrespeita. Vamos lá. Bom, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.